Com grande alegria, irmãos, que eu quero convidar aqui o pastor Felipe. Vem cá, pastor Felipe. Thaís, vem aqui também, para apresentar aqui a igreja. Pastor lá de São João, né? Uma terra que enaltece a minha santidade. Brincadeira. Ai de mim. Mas estamos aqui com o pastor da primeira igreja congregacional de São João de Meriti, né? Vilar dos Teles, que é em São João de Meriti, né? E hoje ele trouxe não só a sua digníssima esposa, mas seus filhos que já estão lá em cima, né? Eu queria também pedir para se levantar também toda a família, né? Chama aqui, pastor Orlando, vem cá também, para a igreja conhecer vocês. Aqui nós temos, quer fazer a honra? Não, pode ficar à vontade. Nós temos a esposa do pastor Rosângela, dá assim um tchauzinho assim, ó. Temos a filha dela, a preferida, né, a Priscila, e temos a Geralda ali também, que é a vozinha da Laís, né? Então, já deu para perceber que essa família aqui tem um carinho especial por mim, eu por eles, né? Mas é com grande honra e prazer que nós abrimos aqui a casa para receber uma palavra direta do Senhor. Vejo Deus na vida desses homens de Deus, nessa mulher de Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a nossa vida. Amém, igreja? Então, pastor, só não fala heresia, tá? Amém, irmãos? Pode sentar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom estar com vocês aqui nessa noite. Prazer conhecer um pouco mais da família de Deus espalhado na terra. E satisfação enorme. Confesso que não sou muito de sair da igreja no domingo, falei isso com o João, mas em estima que ele já conseguiu, falei, vamos lá, porque a data é nobre e é importante. Irmãos, já foram apresentadas aí a minha família, né? Meus filhos subiram, né? Foram lá para o culto. E nós estamos ali na primeira igreja de Vilar dos Teles, primeira igreja congregacional em Vilar dos Teles. Eu já estou lá 2005, 20 anos, né? 20 anos que eu estou lá. E o meu sogro, aquele que estava aqui, pastoreou a igreja durante 30 anos e aprove a igreja, depois desses 30 anos, proceder com a minha eleição, e assim tem feito a cada 3 anos, né? A igreja congregacional, esse ano, é um ano histórico para nós. Nós comemoramos, nesse mês de agosto, 170 anos dos trabalhos congregacionais no Brasil. E é uma data histórica, marcante para nós. Inclusive temos uma Bíblia comemorativa, que é essa aqui que eu estou usando, dos 170 anos. E é uma data muito bonita. A história dos congregacionais no Brasil, ela é muito bonita porque marca o início da evangelização no Brasil em língua nativa, né, em língua portuguesa, através do casal Robert Calley e Sarah Calley. E para nós tem sido também um ano de celebração, um ano de festa, um ano de comemorações. Então eu estou aí também nesse ar, né, de comemoração. Inclusive hoje algumas igrejas congregacionais estão ainda comemorando com cultos de celebração ao longo, aí espalhado por todo o Brasil. Bom, irmãos, sem mais delongas, não vim aqui para enrolar, vamos ler a palavra. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Eu perguntei ao João se tinha algum tema, e ele disse que era colheita, um tema muito propício, principalmente para uma igreja que está comemorando 42 anos, né? Um ano mais velha que eu. 42 anos e 2 anos mais velha que a nossa igreja lá, que esse ano completou 40 anos em abril. Então, estamos aí em época de falar de colheita. E eu
fui direcionado para esse texto aqui, que nós vamos refletir nessa noite, ok? Todo mundo abriu? Pacífico? Então vocês vão acompanhar aqui. Lá na igreja também tem, mas tem a galera do papel, né? Que gosta do papel. Colossenses 1, não falei o texto? Misericórdia, sangue do Cordeiro. Colossenses capítulo 1, versículo 9. A partir do versículo 9, é uma oração do apóstolo Paulo, que ele faz e escreve logo na abertura da sua carta aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9, diz assim, a minha versão é a Revista Atualizada, tá ok? Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora o versículo 10, que é o que a gente vai focar, queria que você prestasse bastante atenção no versículo 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Pai, eis a tua palavra, fala ao nosso coração, que o nosso coração seja terra fértil, ó Deus, para a tua palavra, e que a semente germine e possa produzir frutos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu escolhi esse texto justamente por conta do versículo 10. Eu li toda a oração para que o texto não ficasse solto, né? O versículo 10 ali é o meio de uma frase, aí, de um período, né? Mas, quando comemoramos o aniversário da igreja, e há uma responsabilidade, né? O pastor falou que hoje é a última comemoração, né? Então, há uma responsabilidade também aqui sobre nós, porque ao falarmos do aniversário de uma igreja, de uma comunidade de fé, a gente não olha somente para trás. Costumamos fazer um levantamento histórico, de como começou, de como as coisas evoluíram para chegarmos até aqui. Mas é importante também fazermos uma análise do nosso presente e do nosso futuro. É tempo de gratidão, como já foi dito aqui, é preciso também voltar ao Senhor em gratidão, mas também é tempo de avaliação. Todo período em que uma comunidade de fé, uma igreja, celebra mais um ano de existência, é necessário que se faça uma avaliação. E a avaliação passa justamente por uma seguinte pergunta: que frutos espirituais temos produzido? Se estamos falando de colheita, que frutos espirituais temos produzido? E Paulo escreve aos Colossenses uma oração: que eles vivam de modo digno do Senhor, agradando a Deus em tudo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo faz essa oração aos Colossenses: vivam de modo digno, agradem a Deus em tudo, frutifiquem em boas obras e cresçam no conhecimento de Deus. A colheita passa por essas 4 fases aí, por essas 4 orientações que estão contidas aqui
na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, logo no início. Só para que a gente não se perca, Paulo está preso em Roma e escreve a uma igreja que ele não fundou pessoalmente. Essa igreja que estava ali na cidade de Colossos foi uma igreja que nasceu no ministério de Epáfras, um amigo do Evangelho, um amigo, um cooperador na fé, assim como somos aqui colaboradores. Vocês aqui em Auma, nós ali em Vilar dos Teles, outras igrejas lá em Resende, apesar de eu pastorear aqui em Vilar dos Teles, eu moro em Resende, ainda vou para Resende hoje. Quem conhece Resende aí? Resende, pouca gente conhece Resende, hein? Vamos a Resende, gente. Resende é terra boa. Resende é terra boa. Vamos abrir um trabalho lá, pastor. Resende. E somos cooperadores, assim como Epáfras era um cooperador do ministério juntamente com Paulo. E Paulo escreve a uma igreja da qual ele nem teve participação na sua fundação. E qual é a situação dessa igreja nesse momento? Paulo preso. Qual é a situação? A igreja estava enfrentando falsas doutrinas. Qualquer semelhança com o nosso momento atual da igreja, eu não diria só no Brasil, não, mas no mundo é mera coincidência. A igreja aos Colossenses ali, né, na cidade de Colossos, estava enfrentando falsas doutrinas, uma mistura de um judaísmo legalista, uma filosofia grega se enfiando ali por meio da palavra, no Evangelho, um misticismo, uma mistura de crenças dentro da igreja. E isso tudo ameaçava o quê? A suficiência de Cristo. A igreja de Cristo nunca pode deixar de saber que a sua suficiência está em Cristo. Tudo que nós elaboramos, pensamos, planejamos é bom que façamos, é bom que a gente se debruce, é bom. As estratégias, os planejamentos, os alvos, tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Deus não gosta das coisas bagunçadas. Porém, nós precisamos entender que a nossa suficiência está em Cristo e não nos nossos métodos, não no nosso conhecimento, não nas nossas filosofias humanas, não nas nossas crenças. E a igreja estava passando por esse momento de ameaça da suficiência de Cristo. E qual é o objetivo de Paulo? Reafirmar a supremacia de Cristo e mostrar que a vida cristã verdadeira se evidencia em frutos espirituais. E é por isso que a gente fez aquela pergunta no início, que frutos espirituais temos produzido, porque os frutos espirituais, eles são a evidência de que a nossa vida cristã é genuína, e não meramente rituais humanos, não meramente reuniões, ajuntamentos humanos. Então, aos Colossenses, a carta chega como um chamado para permanecerem firmes em Cristo, e não nas suas próprias convicções, não nas suas próprias filosofias, conhecimentos, vivendo uma fé prática e visível, que testemunhe de Cristo a outros, e que essa fé produza frutos para a transformação de outras vidas através do Evangelho. Então, esse é o contexto daquela situação quando Paulo escreve a carta aos Colossenses. No versículo 9, Paulo ora para que tenham pleno conhecimento da vontade de Deus, não é isso que você leu aí na tua Bíblia? Se você fechou, abra.
Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Paulo começa a sua oração pedindo a Deus que os colossenses sejam transbordados de conhecimento. Mas de que conhecimento? Da vontade de Deus. A nossa oração é que esta igreja, ao completar 42, 43, 50, 60, 84, transborde do conhecimento da vontade de Deus. É isso que Deus quer que nós tenhamos em mente em todos os momentos da nossa vida cristã. Qual é a vontade de Deus? Fique cismado com isso. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Pastor, qual é a vontade de Deus? Líder, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Liderança, vamos orar para buscar qual é a vontade de Deus. Porque pela nossa vontade a gente faz muita coisa. Mas a gente precisa saber de verdade qual é a vontade de Deus. E esse conhecimento deve resultar alguma coisa. Versículo 10. A fim de, uma vez que eu tenho conhecimento, da plena vontade de Deus, uma vez que eu estou transbordando desse conhecimento da palavra de Deus, qual é o propósito desse conhecer, desse transbordar? Agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Paulo está dizendo aos Colossenses, e essa mensagem chega para nós hoje também, é impossível agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra, crescer no conhecimento de Deus, sem conhecer, sem transbordar do conhecimento da vontade de Deus. É para você sair daqui nessa noite reflexivo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a minha igreja, para a minha família? Qual é a vontade de Deus? E aí vem o versículo 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças a Deus, Pai. Isso só é possível com a força do Espírito Santo. Sendo fortalecidos com todo o poder. Isso só é possível através de uma obra de fortalecimento do Espírito Santo, que nos dá perseverança, ou a palavra do momento, que é resiliência, né? Agora tudo é resiliência. A moda agora esse negócio de resiliência. Perseverança, a Bíblia chama de perseverança. Gratidão e alegria. E aí a gente vai ver agora a colheita espiritual, a colheita como frutificação espiritual. Que fruto espiritual é esse? Está no texto, né? Logo no versículo 10. Eu preciso transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para viver de modo digno. A vida cristã é uma caminhada digna. Andar no modo digno do Senhor. Faça você essa pergunta para você mesmo, não responda. Você tem andado de modo digno do Senhor? Você tem vivido uma vida cristã? Olha a pergunta. Não é qualquer vida cristã. É uma vida cristã digna do Senhor. O termo andar de modo digno
traz uma ideia de viver cotidianamente, diariamente. Não é um comportamento eventual, não é um preparo. Hoje é domingo, eu vou me preparar, vou botar minha melhor roupa, porque hoje eu vou andar de modo digno do Senhor. Eu sou pastor, mas também sou farmacêutico, e em algumas vezes no meu trabalho, apesar de agora estar somente dedicado ao Evangelho, mas ainda no trabalho, algumas vezes, eu ouvi a seguinte expressão de alguns colegas de trabalho. Não, hoje, segunda-feira, preciso me purificar. Aí só bota louvor para ouvir. Eu fico olhando assim. Né? Aí chega na sexta-feira, você já imagina onde é que está, né? A playlist. Você imagina, né? Onde já foi parar. Porque a sexta, aí é o ciclo. Na segunda é a purificação, né? É o detox. Será que isso é viver de modo digno do Senhor? Uma coisa é que não é cristão achar isso. Infelizmente, estão cegos pelo pecado, precisam ser alcançados pela palavra. O que é de espantar é cristãos vivendo assim. Cristãos que acham que viver de modo digno do Senhor é se preparar para o domingo, é colocar nas redes sociais versículos, com uma vida toda torta, enganando, defraudando, mentindo, sendo um mau marido, sendo uma má esposa, sendo um péssimo filho. Qual é a vontade do Senhor para os homens? Maridos, amem suas mulheres como? Essa é a vontade do Senhor para você que é casado. Mulheres, sejam submissas ao seu Senhor, ao seu marido. Em tudo. Essa é a vontade do Senhor. Filhos, honrem e obedeçam aos seus pais em tudo, porque isso é bom. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas disciplinai. O versículo continua, né? Os filhos só pegam a primeira parte do versículo. Qual é o contrário de não irritar os filhos? Disciplinando-os na disciplina do Senhor. Eu falo isso para os meus 3. Quando eles vêm lançar isso para mim, eu falo, completa o versículo. Herege, né? Falando heresia, completa o versículo. Não para na metade, não. Você quer saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida no seu lar? A Bíblia já está dizendo. Precisa subir no monte, fazer campanha, não precisa. Tem coisas, e a maioria delas já está na palavra. A maior revelação da vontade de Deus para nós está na sua palavra. Tem uma Bíblia em casa? Quer saber a vontade de Deus? Coma a palavra. Devore a palavra. Ou, nas palavras do próprio Senhor Jesus, examinai as Escrituras para que delas examinar, saber, transbordar da vontade de Deus, não é fazer uma devocional, não é pegar lá aquele negocinho aquelas cartinhas lá com versículos selecionados, caixinha de promessa, lembrei o nome. Não é isso não, irmão. Examinar, estudar, cair para dentro da palavra, mergulhar fundo. Eu tenho certeza que você vai transbordar do conhecimento, da vontade de Deus para a sua vida, e você vai automaticamente andar de modo digno
do Senhor. Por quê? Porque a colheita, ela não é feita de momentos. Não é um resultado momentâneo. Para que haja uma colheita, é preciso que haja um tempo, um preparo, um caminhar. No contexto em que nós estamos falando, espiritual. É uma vida inteira rendida ao Senhor. É de fato colocar Deus em tudo na sua vida. Vou mudar de emprego. Não faça sem antes perguntar ao Senhor. Vou casar. Não faça-o, esse aí então, não faça-o sem antes orar ao Senhor. Casar então, a Bíblia dá o passo a passo para você escolher o teu marido e a tua esposa. Já começa dizendo para não vos associar com os ímpios, já começa por aí. Mas ele é tão gatinho, mas ela é tão fofinha. Não vos associeis com os ímpios. Que paz há, que harmonia há entre luz e trevas. Como é que você quer que dê certo algo que já começou em desobediência? Mais um exemplo de que se você quer transbordar do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, inclusive para o seu casamento, você que ainda é solteiro, a palavra também já diz. Eu já disse lá na igreja algumas vezes, se for casar e ele ou ela for ímpio, não me chame para celebrar, não celebro. Não celebro. Casamento de crente é com crente. Por quê? Porque a Bíblia manda, só por isso. E eu não vou celebrar um casamento em desobediência. Você faz casamento de ímpio? Faço. Os dois estão no mesmo jugo, estão no mesmo... Agora, crente com ímpio, não tem como. Não há brechas para esse entendimento bíblico. Por quê? Porque precisamos transbordar da vontade de Deus para vivermos de modo digno. Não tem como viver de modo digno se não sabermos qual é a vontade de Deus para nós, revelada na sua palavra. É simples assim. E qual é a aplicação desse ponto para esse momento da igreja? Será que o nosso caminhar, permita-me colocar também junto, né, como participante desse momento, será que o nosso caminhar coletivo como igreja tem refletido Cristo diante desta cidade? Será que o nosso caminhar coletivo como igreja aqui em Auma tem refletido Cristo? Tem. Não é individual nesse caso, eu estou falando do coletivo. Será que ao longo desses 42 anos podemos colher frutos espirituais de uma vida, de uma igreja que coletivamente aponta Cristo para essa cidade? É uma pergunta que fica. Além de andar de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra. O frutificando em toda boa obra é a mesma coisa que o resultado visível da fé. Paulo não fala em frutos isolados, mas de uma vida constante que produz
frutos de boas obras. E assim, frutos espirituais não são só dons, experiências, não é isso, não, irmãos. Frutos espirituais não é eu falo em línguas, eu profetizo, isso não é fruto espiritual. Isso é dom que Deus dá, como Ele quer, quando quer, a quem quer. A palavra de Deus diz que Ele dá da maneira que lhe aprouver. Dons espirituais não tem nada a ver com fruto espiritual. Frutos espirituais, boas obras, que frutificam em toda boa obra, são ações concretas que revelam o caráter de Cristo. Ações concretas. Um exemplo de ação concreta. Certa vez Jesus estava conversando, ou melhor, Jesus estava sendo testado por um doutor da lei. E perguntou para ele assim: Senhor, quem é o meu próximo? E aí, como ele era um conhecedor da lei, Jesus volta com uma outra pergunta. O que diz a lei? E aí ele responde. Disseste bem. Está certinho, é isso aí. Aí ele fala assim, na verdade ele pergunta como herdar a vida eterna. E aí depois Jesus responde assim, o que diz a lei? Aí ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Ele falou, disseste bem. Então vai lá e faz. Está certinho, passou na prova, tirou 10. Aí a intenção dele não era perguntar, era testar, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma historinha para ele. Você vai saber dessa história, você vai lembrar. Passou um sacerdote, um homem tinha sido assaltado, deixaram ele meio morto, ou seja, agonizando. Passou um sacerdote, pastor, um líder religioso hoje, por aquele caminho, ó que bênção. O cara foi contemplado, naquele mesmo caminho que ele foi assaltado, passava ali um líder religioso. Agora vai resolver. Não, passou de largo. Foi embora. Devia estar ocupado, devia ter algum gabinete para atender, devia ter alguma coisa para fazer mais importante. Depois passou um levita. Devia também estar ocupado com alguma coisa na igreja, um ensaio, chegou atrasado, enfim, estava na escala, passou de largo. Aí veio um samaritano. Para o judeu, samaritano era a escória, era a parte rejeitada dos judeus, não era considerado como judeu. Por conta da enculturação que sofreram quando teve a divisão, quando teve lá o exílio. Os samaritanos foram dominados pelos assírios. Então, os judeus não se davam com os samaritanos. Passou um samaritano, alguém que não tinha, aos olhos do judeu, uma prática religiosa fervorosa. Era meia boca. De repente, para nós hoje, se a gente pudesse contextualizar, não sei, os católicos, talvez, não sei. Passou, cuidou, tratou, levou para a hospedaria, pagou o que ele estava precisando, ainda deixou, se faltar alguma coisa, na volta eu pago. Aí Jesus pergunta, qual desses foi próximo daquele que estava quase morto? Aí o doutor da lei, o judeuzão, não fala nem samaritano, né? Ele fala aquele que usou de misericórdia. Jesus fala, então vai você e faz o mesmo. Tomou, papudo. Por que eu tontei esse exemplo bíblico?
Porque frutos espirituais não são experiências vividas, particulares, entre você e Deus. Isso não é fruto espiritual. Fruto espiritual são ações concretas que refletem o caráter de Cristo. Do que adianta? Você tem compromisso na igreja, você vem, você ensaia, você estuda a palavra, você vai para o seminário, e estuda e faz e tal. Mas ao sair do templo, o que a gente faz? Quem é o nosso próximo? Como é que eu vou frutificar em toda boa obra? Vivendo experiências, achando que isso é frutificar em boa obra, que isso é colheita para a glória de Deus. Não é. A verdadeira espiritualidade, irmãos, ela não se limita às nossas ações no templo. Elas são importantes, elas são necessárias. O Senhor espera que cada um de nós nos comprometamos com isso mesmo. Está tudo certo, porém não se limita a isso. A nossa vida cristã não pode se limitar somente ao que fazemos na igreja, não pode se limitar somente ao meu serviço na igreja. Eu sirvo ao Senhor, eu dou bons frutos quando eu ajo como Cristo agiu, refletindo o caráter de Cristo. Uma igreja aniversariante, ela deve se perguntar também: somos conhecidos pelo amor, pela compaixão, pelo serviço? Isso reflete o caráter de Cristo para aqueles que nos conhecem como igreja? Isso é colheita. Isso é colheita. Essa é a colheita que o mundo pode enxergar. Essa é a colheita que o Pai espera de cada um de nós. O versículo continua: crescendo no conhecimento de Deus. Crescendo no conhecimento de Deus tem a ver com profundidade espiritual. Paulo une a frutificação e conhecimento. Ele une frutificação e conhecimento. Ele falou primeiro do conhecimento da vontade de Deus, falou depois da frutificação, e agora ele une. Para Paulo, os dois caminhos juntos fazem mais sentido. Quanto mais conhecemos a Deus, mais frutificamos. Quanto mais frutificamos, mais conhecemos a Deus. É uma relação proporcionalmente igual. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais conhecemos a sua vontade, mais frutificamos. E quanto mais frutificamos, mais conhecemos a Deus. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Você quer ser uma potência na mão de Deus? Você quer refletir o caráter de Cristo nesta sociedade ímpia, pagã, caída, surda, cega para aquilo que Deus fala, para a vontade de Deus? Conheça Deus, frutifique em toda boa obra e cresça cada vez mais no conhecimento de Deus. O ciclo volta para o conhecimento.
E aqui o conhecimento não é só intelectual. Então eu tenho que fazer 5 anos de seminário, mais 3 anos de internato, mas não. Aqui não é apenas isso, é isso também. Também. Podemos desprezar o intelecto, porém, é relacional, é experimental. Conhecer a Deus de perto e na prática. Falando de colheita, um agricultor, apesar de não ser muito a nossa realidade, somos da cidade, temos pouco contato com esse profissional, mas um agricultor aprende sobre a terra como? Indo na escola? Não. Ele aprende sobre a terra observando diariamente como a terra se comporta. Como é que a gente conhece a Deus? Observando segundo na sua palavra. Você quer conhecer a Deus, irmãos? Você quer ser um conhecedor da vontade de Deus? Estudo da palavra e oração. Oração e estudo da palavra. Não tem outro método. Não tem chat GPT, não tem essas IAs malucas aí, que agora está uma febre, né? Bem utilizado, ok. Mas inteligência artificial não tem vida, não tem alma, não tem sentimento, não tem espírito, não tem nada, não tem vida cristã. De maneira que, quando uma igreja completa aniversário, como Vilar dos Teles completou a congregacional lá 40 anos em abril, como aqui está completando 42 anos agora em agosto, também é um chamado à maturidade. Não basta apenas existir como comunidade. Não basta simplesmente existir. Fincar um endereço, uma placa, uma identidade visual. Isso tudo, como eu disse, é excelente, é necessário. O mundo gosta disso. Mas não pode se resumir a isso. Ao serem atraídos por isso, eles precisam perceber que aqui há pessoas que crescem profundamente no conhecimento de Deus. É preciso haver uma desconexão com a realidade que eles vivem lá fora para a realidade que nós vivemos aqui dentro. Por isso que hoje, às vezes, muitas igrejas, e eu já sei, pelas poucas conversas que eu tive com o João, que não é o caso desta, mas há algumas igrejas que caem na tentação de buscar experiências, como os colossenses estavam buscando a filosofia grega, o misticismo. Há igrejas hoje ainda buscando outros métodos, quando, na verdade, a suficiência de uma igreja está em conhecer a Cristo e revelar à comunidade o seu caráter. O chamado de Paulo aos Colossenses é para voltar ao centro. Cristo é tudo em todos. Esse é o chamado de Paulo aos Colossenses. E como é que os colossenses entenderam isso? É como se eles estivessem ouvindo Paulo gritando nos ouvidos deles a seguinte questão: vocês não precisam de práticas místicas, vocês não precisam de leis humanas para provar a espiritualidade. Vocês não precisam
das leis judaicas, vocês não precisam se envolver com práticas místicas. O fruto verdadeiro é visível no dia a dia. Uma vida que agrada a Deus, que produz boas obras e que cresce no conhecimento de Cristo. Essa é a verdadeira espiritualidade. Para os colossenses, isso foi um alívio. Por quê? É um chamado à simplicidade. Quem já ouviu a seguinte expressão, menos é mais? Menos é mais. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Menos eu, menos a minha razão, menos a minha vontade, menos o meu intelecto, mais de Deus. Não tem uma canção assim? Mais de ti? Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Isso tem sido realidade em você, na sua casa, na sua família, na sua igreja, nesta igreja. Vou contar para vocês uma experiência que eu passei com Deus recentemente. Como todo pastor zeloso pela palavra, eu procuro ensinar à igreja tudo aquilo que a palavra tem para ensinar. Mas existia um assunto que eu não falava na igreja, por vergonha, por medo de ser mal interpretado, pelo mau testemunho de pastores, de líderes corruptos. Eu não falava na igreja sobre contribuição financeira. Não falava. Falava de tudo, mas não falava disso. Para não dizer que eu não falava disso, em 4 anos, pregando quase que todos, domingo de manhã e noite, domingo de manhã e noite, eu só falei em um domingo, de manhã e de noite, sobre contribuição. De manhã eu falei sobre a viúva pobre, e à noite eu falei sobre... agora eu não lembro. E aí, certa vez, a responsabilidade daqueles que ensinam, né? Certa vez o Senhor me deixou perturbado. Porque eu ouvi como se fosse Deus gritando nos meus ouvidos. Felipe, o meu povo, lá em Vila dos Teles, está se acabando, está se destruindo por falta de conhecimento. E eu falei, como assim? Como assim? E eu comecei a refletir e a pensar sobre aquilo que estava me perturbando, até que chegou nítido para mim que eu não falava para a igreja sobre contribuição, sobre a bênção de ser contribuinte, sobre a bênção que há em ser você um ofertante generoso. E aí, para encurtar a história, o Senhor me cobrou de tal maneira, me incomodou de tal maneira, que eu, ok, Senhor, ok, eu vou fazer então. Eu vou fazer então, mas eu vou fazer assim. Eu vou fazer domingo de manhã. É um culto mais tranquilo, quase não tem visitante, é mais doutrina mesmo. Vou fazer domingo de manhã. Aí o Senhor falou assim no meu coração: você acha que o teu método é mais eficaz do que o que eu estou mandando você fazer? Você acha que enquadrar a minha palavra ao teu método de ensino é eficaz? E eu continuei, cabeça dura, né? Cabeça dura, gente. Cabeça dura. Falei, mas Senhor,
Como é que o povo vai entender isso? E os visitantes que não, sabe, eu não quero ser confundido. Senhor, como é que os visitantes vão ouvir isso? Isso é para crente. Aí o Senhor falou assim, aí foi a pá de cal, né? Existe alguma coisa na minha palavra proibida para alguma pessoa? Existe alguma coisa que não deva ser pregado? Restrição de idade, de gênero, de... Tem isso? Tem classificação na minha palavra agora? E aí eu falei, tá bom, Senhor. Falei igual o Jó, né? Tá bom, Senhor. Falei do que não entendia, me escondo no pó. E aí conversei com os oficiais, porque seria uma mudança. Falei, olha, pelo menos uma vez no mês, eu vou falar à igreja sobre contribuição. Expliquei toda essa experiência para eles. E o Senhor ainda falou mais. Você não pode errar não falando daquilo que os outros falam errado. Quem fala além da palavra, peca por falar além da palavra. E quem não fala o que está na palavra, peca por não falar o que está na palavra. Se comprometa com a palavra, fale o que está na palavra e deixa a palavra fazer o que ela tem que fazer. Isso não está na tua gerência. Aí pronto. Aí, Deus fala, nós obedecemos, né? E assim tem sido. Irmãos, realmente o povo estava pecando, se destruindo por falta de conhecimento. Resultado disso, quando Deus falou comigo, eu não sou muito de acompanhar mesmo, por questões éticas e tudo mais, mas eu pedi à tesoureira da igreja, falei assim, me manda o montante de ofertas, não dízimos, ofertas, de janeiro a dezembro desse ano, porque quando Deus falou comigo, foi em dezembro. Irmãos, uma igreja de 100 membros, nem sei quantos tem aqui, uma igreja de 100 membros, tinha mês que não tinha entrado R$1 de oferta. Não estou falando de dízimo, estou falando de oferta. O povo não ofertava. E eu não sabia disso. Na verdade, eu não queria saber disso. Eu não me interessei por isso. Quando eu vi essa realidade, eu falei, Senhor, misericórdia, me perdoa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós somos tentados pelos nossos métodos, pelo nosso entendimento, pela melhor forma de fazer, quando na verdade a nossa função é pregar a palavra. Prega a palavra, confia na palavra, acredita na palavra, mergulhe na palavra, estude a palavra. Ela é suficiente. Cristo é suficiente. Diante dessa situação, eu pedi perdão ao Senhor pelo meu pecado. Falei, Senhor, me perdoe, eu estou conduzindo o seu povo de maneira errada. E mudei a postura. Claro, houve crítica, houve conselhos, enfim, né? Sabe como é que é? Mas eu estava certo do que o Senhor tinha falado comigo. Passou um mês disso. Eu disse o que para você? Que tinha meses que não tinha entrado R$1 de oferta. E o mês que entrou mais, se eu não me engano, foi R$101. Somando todo mês, R$101. É isso aí mesmo que você está pensando, misericórdia. Eu mudei. Expliquei à igreja. Falei, eu não quero saber o que vocês vão pensar, problema é de vocês, mas eu tenho compromisso com quem me chamou. E comecei a ensinar, e comecei a pregar, e comecei a fazer série de estudos, e comecei a mergulhar sobre esse assunto na palavra. Obviamente que eu aprendi muito. Irmãos, passados 3 meses,
Eu cheguei para a tesoureira e falei assim, me manda agora aí, de janeiro a março, só as ofertas. Volume total. Não quero saber quem deu, quem deixou de dar. Isso aí. Quero saber. Se a pessoa mente para Deus, não vai mentir para mim? Saber quem deu, quem deixou de dar, quanto deu. Quem está na oferta da viúva pobre, quem é que está na porta, ali vendo como cada um de nós oferta? Quem é que está vendo? Jesus. Jesus. Os discípulos, eu e você, falam o quê? Senhor, o Senhor está variando, está com fome. Como é que ele está dizendo que essa viuvinha, coitada, duas moedinhas, deu tudo, deu maior oferta e não viu os outros? E o Senhor, vocês estão vendo só o exterior. Ela deu o seu sustento, todos os outros deram o que sobrava. Essa é a oferta que tem valor. Então nós, quando vamos olhar, a gente tem um olhar de discípulo, a gente tem um olhar humano, a gente vai olhar números, frios. Então eu não quis saber quem deu, quando deixou de dar. Só quero o total, janeiro, fevereiro e março. Não teve um mês que não teve menos de R$1.000 de oferta para uma realidade de uma igreja que não dava nem 10% disso de oferta, somado todos os domingos do mês. Aí você pensa assim, você ficou feliz, pastor? Não, eu fiquei mais triste ainda, porque eu percebi que, de fato, a culpa era minha. Que, de fato, eu estava negligenciando o conhecimento por entender que os meus métodos são mais suficientes do que Cristo, por não acreditar na verdade da palavra. E assim tem sido. E assim tem sido. Pense quem quiser pensar. O meu compromisso com o Senhor é pregar estritamente o que a palavra fala sobre. Mas um domingo no mês tem palavra sobre oferta e dízimo na Bíblia para um domingo? Tem, até para a eternidade. Dinheiro, irmãos, é um dos assuntos que mais tem falando sobre a Bíblia. Por quê? Porque o dinheiro é o único ser, é o único que Jesus coloca como uma outra entidade equiparada a ele. Não podeis servir a dois senhores, ou vocês vão servir a Deus ou às riquezas. A riqueza é um Deus. É um Deus. É o único que é equiparado a um Deus, a ponto de dividir a nossa atenção com Deus. Olha a atenção que a gente tem que ter nisso. Por que eu estou te falando essa experiência? Para que você entenda na prática o que significa não querer colocar à frente de Cristo os teus métodos, a tua inteligência, até isso, Senhor, como eu devo fazer isso? Como eu devo fazer? Como o Senhor quer que eu faça? Aí foi quando eu comecei a perguntar, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Aí o Senhor foi me dando estratégias. É assim, é assado, algumas coisas mudaram, e assim tem sido. No meu caso foi isso. E no seu caso, qual é? Qual é a área que talvez você esteja achando que Cristo não seja suficiente? Aqui, Senhor, deixa comigo, porque aqui eu sei. Nós não precisamos de práticas místicas, nós não precisamos de métodos mirabolantes, nós não precisamos de novidades, a igreja precisa de Cristo e da sua palavra. Isso basta. Essa igreja chegou aos 42 anos porque para ela Cristo basta. Você está aqui há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 44 anos, porque Cristo basta. Ao longo desses 44 anos, com certeza, o pastor já passou por um monte de modas, um monte de tentações, mas ele entendeu que para guiar a igreja, Cristo basta.
para que eu possa produzir uma colheita com frutos espirituais para Deus. Cristo basta. O conhecimento dele pleno, da sua vontade, basta para produzir boas obras. Tudo isso é possível porque Cristo basta. Nossas tentações modernas, religiosidade superficial, ativismo, busca por métodos humanos, tudo isso deve ser deixado de lado. O texto que a gente leu nos desafia a viver uma colheita espiritual em 3 dimensões: caráter, serviço e maturidade. A figura do agricultor, quando ele olha o campo cheio e pronto para a colheita, ele se alegra com o resultado, mas ele já está pensando o quê? Na próxima. Nós aqui estamos nos alegrando, nós estamos aqui festejando, celebrando. Mas e a próxima colheita? E o próximo período? E os próximos frutos? O que vamos mais produzir de bons frutos? O que nos falta ainda para produzir? Aniversário da igreja, a gente celebra, a gente colhe, a gente se regozija, mas a gente também arregaça as mangas e continua semeando, porque tem mais coisa para vir, tem mais colheita para ser feita, tem mais gente para se converter, tem mais gente precisando de Jesus, tem mais gente para você discipular, tem mais gente para você ensinar de Cristo, tem mais gente para você colocar no Evangelho, tem mais gente para você fazer crescer junto com você, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Não se conformem com isso. Não se conformem com essa realidade está boa, mas ela pode melhorar. Porque até que Cristo venha, há mais frutos espirituais para produzir. E isso tem a ver com qualidade, não só com quantidade. A colheita que Paulo está falando sobre frutificando em toda boa obra tem a ver com qualidade de vida cristã e não com quantidade. Eu quero que você fique de pé, vamos orar. Eu quero te fazer algumas perguntas para você refletir. Algumas delas nós já fizemos ao longo da exposição. Como, por exemplo, você tem vivido de modo digno do Senhor? Você lembra dessa pergunta? Ela precisa ter uma resposta. Você tem vivido de modo digno do Senhor? Que tipo de fruto a tua vida tem produzido? Sua vida tem agradado a Deus em tudo? Porque é isso que o texto diz, agradando a Deus em tudo. Sua vida tem refletido o caráter de Cristo? A minha oração é que o Senhor nos ajude. A minha oração é que o Senhor nos ajude. Esteja você aqui, esteja você em qualquer outro lugar. A minha oração é que Deus nos ajude. E que, como os colossenses, permaneçamos firmes em Cristo e em experimentar o conhecimento pleno da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu vou te dar um tempinho para você orar por você. Ora agora. Ora agora, coloque diante do Senhor como é que tem sido a sua vida, tem sido digna do Senhor. Ela tem produzido frutos, que tipo de fruto tem produzido? Ore ao Senhor pela tua vida, ore ao Senhor pela tua igreja, ore ao Senhor para que você possa
dar mais frutos espirituais. Ore ao Senhor para que Ele te revele cada vez mais na palavra dEle qual é a vontade dEle para a sua vida, para a sua igreja. Não acabou. Não acabou, irmãos. Não acabou. Não acabou. Tem coisa para fazer. Tem fruto para dar. Pai, eis a tua igreja, eis o teu povo. Ó Deus, ensina-nos, ó Senhor, a vivermos de modo digno, que a tua palavra possa nos dar vida, de maneira que o Senhor seja glorificado, que o caráter de Cristo seja dito, para a glória do teu nome, que o caráter de Cristo seja revelado na nossa vida cotidiana, na nossa cidade, na nossa família, na nossa igreja. Ó Deus, que as nossas ações sejam ações que apontem para Cristo, não para uma religiosidade vazia, não para um método humano vazio, limitado, mas que a nossa suficiência possa ser em Ti, Senhor, que a nossa confiança possa estar na Tua palavra, Senhor, que nós possamos, com a nossa vida, que nós possamos colocar diante de Ti para produzir frutos para a glória do Teu nome, para que haja uma grande colheita espiritual. Ó Deus, que haja menos nós e mais de Ti, menos eu, menos o meu intelecto, menos as minhas estratégias e mais de Ti, mais da Tua palavra para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você saia daqui sabendo que você tem coisa para fazer. E que o Senhor te incomode essa semana, de maneira que você saiba que tem coisa para você fazer. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Felipe, nós temos um pastor, Felipe, sargento. Tu é militar? Não, né? Ele é parecido contigo, parece até teu irmão. Quem se lembra do Felipe? Pode sentar. Eu peço desculpa, assim, até de dar uma pressão aqui no pastor, no pregador, é que tem uma peça finalizando, tá? Cadê? Pode assumir, que o pessoal da peça pode assumir a partir de agora. É 15 a 20 minutos. Depois tem um coquetel. O diácono Francisco não, Francisco. Ele tem um prêmio para você, um presente, né? Vai ter um sorteio. Eu não sei o que é. Qual é o presente, o Diácono? Pode vir, pessoal da uma lembrancinha, né? Para todos, só para quem? No telão? Vai ser sorteado no telão? Já deu o número? Vai ser sorteado agora ou não? No final. Cadê o pessoal da peça? O Wellington está aí, o diácono Wellington e a esposa dele, a irmã Ana, nossos queridos irmãos. Ele que promoveu esse coquetel aí, tá, irmãos? Ele vai dar bolo, vai dar salgado. Muito obrigado, Wellington, pelo teu carinho, amor, né? Ele e André, foram os dois que bancaram, pegaram assim, pum, né? Então, é benção. Que coisa é isso aí? É com vocês agora, eu vou sentar aqui. Vai precisar do microfone? Vai precisar do microfone? Já tem.
semeador, eu sou torto, os meus galhos são tortos, porque o vento dessa vida que eu levo, eu não consigo controlar. Mas mesmo assim, com os meus galhos tortos, eu dou bons frutos. Frutos? Sim. Você disse bons frutos? Sim, eu disse frutos. Então mostre-me os seus frutos. Fruto! Fruto! Me chamou? Semeador, eu sou bom fruto sim. Só tô um pouquinho machucada por conta das minhas escolhas, sabe? Mas olha, eu vou à igreja para aprender mais a palavra do Senhor. Mas de vez em quando eu vou em outras religiões também. Qual o problema nisso? Ué, não somos livres, né? Ah, olha, eu gosto de beber um pouquinho, mas eu não fico embriagada não, porque nada a ver, né? A gente pode fazer isso, então nada a ver. Ah, mas eu não gosto de dividir nada com ninguém, não gosto de ajudar ninguém, até porque na minha vez, ninguém me ajudou. Então agora, cada um que se vire, sabe? Algumas pessoas costumam dizer que eu sou um pouco invejosa. Só porque eu fico chateada quando as coisas boas acontecem para os outros. Mas ué, eu só acho injusto. Se eu sou um bom fruto, por quê que as coisas boas não acontecem para mim? Pode falar, não vou nem ficar falando muito não vou te falar o que eu penso, o que eu falo. Porque sabe por quê? Mesmo fazendo tudo isso, eu devo ser um bom fruto, senhor. Misericórdia! Isso é o bom fruto que você gera? Semeador, sim, esse é o meu fruto. Esses frutos estão podres. Essa árvore está podre. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortá-la. Agora vamos para a segunda árvore? Vamos? Bom, essa árvore é bonita, tá bonita. Tá falando comigo? Tá bonita, só não vejo frutos nela. Olha aqui, semeador, você acha mesmo que eu ia produzir frutos para me apedrejarem? Jamais! Mas a árvore bonita só ganha pedradas quem produz bons frutos. Se você não produzir bons frutos, tá certa, né? Ficar nesse comodismo aí, não é isso? Sim. Assim você não ganha pedradas, né? É. Mas pode deixar. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Qual é? Me fala aí. Eu vou te cortar. Tchau. Agora nós vamos para outra árvore, a terceira árvore. Essa árvore parece ser boa. Semeador, meus frutos são bons. Os meus galhos servem de descanso para pássaros. O meu tronco serve de abrigo para pequenos animais. E os meus frutos servem de alimento para quem quer ser alimentado. Você disse alimentar? Sim, alimentar. Então você dá fruto. Então mostre-me os seus frutos. Eis aqui o meu fruto. Aleluia, glória, glória a Deus. Nossa, eu acho que aqui tem muitas árvores bonitas, muitos frutos bons. Nossa, quantos frutos bons essa noite. Bom, semeador, foi tão bom eu ter conhecido Jesus, sabe? Eu vivia tão triste, amargurada, sem expectativa de vida e, olha, sem esperança para os meus problemas. Mas aí, uma boa árvore falou de Jesus para mim, o quanto o Senhor me amava, então eu aceitei Ele no meu coração. E hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Sabe por quê? Porque um dia essa boa árvore pregou a palavra de Deus para mim, como ela também pode pregar para vocês. E hoje eu sou uma pessoa que conheço o amor de Jesus e vivo para fazer a obra. Muito bom, fruto bom, doce e agradável. Árvore boa, as suas colegas foram cortadas porque não produziram bons frutos. Mas você, árvore boa, produziu bons frutos, então você não será cortada. Apesar de ter tomado muitas pedradas, suas folhas e frutos caírem, mas Deus te sustentou e você está ainda aí de pé e fique tranquila que você não será cortada. Semeador, está sendo a cada ano que passa muito difícil de produzir frutos bons. Mas árvore boa, fica firme no Senhor. Como eu já havia te falado antes, você não será cortada. Continue produzindo bons frutos e Deus vai continuar te abençoando e renovando as suas forças a cada manhã.
Você não pode produzir os frutos da carne, que é o adultério, a fornicação, a idolatria, a inveja e outros mais. Continue assim, árvore boa, produzindo os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria, a paz, a benignidade, a bondade, a felicidade, a mansidão e o domínio próprio. Continue assim, árvore boa, que Deus ele vai te honrar, vai te sustentar. As pedradas virão, sim, mas Deus vai te sustentar e te permanecer de pé. Continue, árvore boa, dando bons frutos, porque Deus vai te honrar. Amém. Essas 3 árvores representam 3 tipos de pessoas que conheceram Jesus. Elas receberam a boa semente, que é o Evangelho. Jesus deixou o seu Espírito Santo para fortalecer essa semente. Ele quer que venhamos dar bons frutos, mas a escolha é nossa. A primeira árvore, ela tem uma aparência de santidade, mas vive com um pé no mundo e outro na igreja. Se pergunta se ela conhece Jesus, ela diz que sim, porque ela é batizada, mas nunca deixou os costumes do mundo. É uma árvore que dá frutos ruins. A segunda, egoísta e ingrata. Só pensa em si mesmo. Não ajuda o próximo, não quer saber de ninguém. Ela também dá frutos ruins. Agora a terceira árvore. Ela fez a melhor escolha. Ela absorveu tudo de bom. Ela vive o amor, a fidelidade, a justiça. Ela prega o evangelho e faz discípulos. Essa sim dá muitos frutos bons. O semeador virá fazer a colheita. E se ele perguntar para você, o que você tem para me apresentar? Qual será os seus frutos? Hein? Jesus é o semeador e ele virá para fazer a colheita. Aleluia. Tudo que acontece nessa vida não é por acaso. Tudo que é plantado é colhido, esse é o recado. Tem vezes que a colheita não dá frutos como no outono. É que seu tempo ainda não chegou. A gente faz projetos, traça planos, mas só Deus tem a palavra. Guardada está em Deus suas promessas e jamais serão frustradas. Eu sei que o processo da espera é uma provação, mas nada vai fazer com que sua busca torne-se em vão. Deus vai fazer o que for pra lhe ver, colhendo frutos, vivendo sonhos que Deus traçou pra você. Se for preciso, Ele muda a estação.
Acabou? Oh. Som. Som. Queria ter um filho assim. Deixa eu falar. Só não deixa aquele cara com machado vir aqui no púlpito, não, que vai querer me cortar, né? Fique de pé, por favor. Quero agradecer. Quero chamar o pastor. Hã? O quê? Ah, o sorteio, desculpa. Senta aí, pode sentar. De repente, você vai ganhar um presentão aí. Ó, o meu número eu vou dar para o Mauro. Pode ir lá. Eu não ganhei número, não, mas... Nós passamos o mês de agosto, né, celebrando o aniversário da igreja, e isso só foi possível porque houve o envolvimento da igreja, né? Cada obreiro, cada diácono, cada membro que se envolveu, que doou, que orou, e a gente queria poder dar um presente para cada um, né? O diácono Francisco ontem falou comigo, vamos fazer alguma coisa. Então, ele tomou essa iniciativa, ele comprou uma lembrancinha, né? Então, queria chamar a diaconisa Ivonete aqui, para agradecer. Assim, a gente não pode dar para todos os trabalhadores, né? Então, a gente queria dar uma lembrancinha para a diaconisa Ivonete, porque ela ficou na cozinha, ela fez assim, eu fiz só uma sobremesinha, uma coisinha, mas ela é a nossa masterchef, ela fez todas as comidas com o maior amor, ela trabalha com o maior amor, então a gente queria dar ela uma lembrança. Em nome de todos os trabalhadores, assim, sintam-se todos abraçados, todos vocês, né, que de alguma forma contribuíram, sintam-se abraçados, amados. A gente está fazendo 42 anos porque vocês estão aqui, estão se envolvendo, e que a gente possa continuar nessa pegada aí, junto, em comunhão. E aí a gente vai fazer, o diácono Francisco trouxe um outro aqui para fazer um sorteio, quem recebeu os númerozinhos aí, vamos ver quem vai receber. Pode sortear. Número 23. Não sei. Não sei. Quem foi? Hã? Ah, então desce. Ah, mas desce. É o número 23, então vem receber o seu presente. É, pode vir. Eu acho que o meu é 23, irmã. Já apareceu o 23. Deus te abençoe, tá? Acabou? É. E agora, antes de ir embora, passa lá fora, come um pedacinho de bolo pra gente celebrar, tá bom, gente? Não vai embora correndo, não. Vamos ter a nossa comunhão. Eu vou chamar os músicos e vou chamar o pastor Orlando, que veio aqui prestigiar. Ele vai dar a bênção final. O pastor Orlando é o pastor lá aonde subiu o... Fique de pé, por favor, toda a igreja. É onde assumiu o pastor Felipe, que é seu sogro. O Orlando é sogro, não é isso? Amém? Pastor Orlando, tem a honra de nos abençoar, né? Coloque a mão sobre o seu coração e logo depois você vai sair daqui cantando Maravilhosa Graça. Pois é, ali está minha filha Thaís, lá está minha filha Priscila, lá está minha querida Geralda, a minha lindona lá, Rosângela, meus sobrinhos chama poderosos. Lindona, gostei da Lindona, chama da Lindona. Lindona, vem cá, Lindona. Os poderosos netos e meu genro que vocês acabaram de vir pregando aí. Eu sou um cara muito feliz, ainda tenho Laís, que é minha também, minha filha também. É tua? É, porque ela tem dois pais, o pai dela de verdade e eu também sou pai de amor. O terceiro, pronto, ó. Três pais, Laís. E fora aquele paizão poderoso lá de cima, né? Gente, é a bênção apostólica? Tá bom. Então vou orar e vou dar a bênção. Então. Pai querido, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por esta igreja, pelo aniversário dela, por cada membro, o pastor, o ministério dela de forma geral, a coreografia, Senhor, a peça, ó Deus, os músicos, os cantores, todos os teus filhos, aqueles que chegam aqui, se assentam e louvam, e adoram e glorificam. Senhor, são 40 anos, 42 anos na tua presença. Continue abençoando essa igreja, que possa cada vez mais, Senhor, fazer
por ti, pela tua obra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui nesse dia tão lindo, tão bonito para essa igreja. E dar-nos, ó Deus, um regresso para casa na tua paz, uma semana de bênção na tua presença, no nome de Jesus. E todos digam amém. Receber a bênção, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a graça gloriosa de Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, com esta igreja, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Uma salva de palmas, cante pelo menos uma música. Uma vez, a maravilhosa graça. Saia louvando.